Hi, Laura. Oi, Laura. Who is speaking? Quem está falando? It's me. Sou eu, Divani. Laura, estou gravando esse pequeno vídeo para esclarecer a nossa atividade de hoje. Então, como eu disse, que nesse terceiro bimestre eu quero me esforçar para você ouvir mais a minha voz. Então, hoje, as atividades tuas de inglês de hoje vai ser com base no vídeo, nesse vídeo que eu estou falando e no vídeo de uma professora que se chama Alia, que eu peguei no YouTube. Então, o vídeo que eu vou colocar, que você vai ouvir depois, ela fala sobre como falamos almoço, jantar em inglês. E lá no vídeo você vai observar que ela usa bastante o verbo have. Então eu fiquei pensando, puxa, na sala de aula eu não cheguei a explicar essas expressões para falar de comida, mas nós fizemos bastante atividade com o verbo have, H-A-V, have. Então a gente fez conjugação de verbo. Então quando você ouvir não agora nesse vídeo, mas no segundo vídeo que a professora Lei vai falar, você pensa assim, ela quer dizer naquele vídeo que o have, ele não é no sentido de ter. Então, como eu falei na sala de aula, não sei se você estava na sala os dias que eu falei, acho que eu andei falando algumas vezes, mas não sei se você estava na sala esse dia. Eu falei que os americanos usam o have para muitas coisas, mas quando a gente quer dizer idade, não usa o have. E usa o have para falar de comida e usa o have para falar de posse. Como assim posse? Porque have significa sozinho, significa ter. Ter, tenho, tem. Mas o que acontece? Ele só é no sentido de ter alguma coisa quando antes dele a gente tem os pronomes pessoais, que quais são? I, you, we, they, he, she, it. Então, quando a gente tem os pronomes pessoais antes do verbo, aí ele significa ter. Ele dá sentido de ter, tá? Mas quando a gente tá falando de comida, não é no sentido de ter, tá? Então, a gente aprendeu em sala o quê? I have, you have, we have, they have, he, she, it, has, que é a terceira pessoa. A gente aprendeu isso em sala de aula. Aí a gente aprendeu também que quando a gente pergunta, quando é he, she, it, a gente usa o auxiliar does. Daí o has vai virar have. Então toda vez que eu tenho does na frase, o verbo não vai mudar. Então, mas na verdade, esse vídeo é para falar de um cara bem bonitinho, para falar do verbo have, né? Para dizer que no segundo vídeo que você vai ouvir, o have lá não é no sentido de ter, tá? Lembra que eu falei que não usa have para idade, porque ele já usa o have para muitas coisas? Então, se eu falar assim, ó, I have breakfast 8 o'clock. Eu tomo café da manhã 8 horas. I have dinner 10 o'clock. Ou eu janto às 10 horas. Então, quando é para falar de comida, eles usam muito o verbo have. E também, nós usamos o verbo have também quando a gente quer falar assim, ó, tenha um bom dia, uma boa noite, se divirta. Então, assim, have a nice... Lembra que quando eu saio da sala, eu falo assim, have a nice class, tenha uma boa aula, ou se não, boa aula. Quando a gente fala para a pessoa, se divirta, a gente fala have fun, have fun. Então, quando ela fala lá, ela explica lá no vídeo sobre o have, ela tá falando que have lá é para falar de comida. Então, ela também tá dizendo no segundo vídeo que a gente não usa take, né? A gente usa have para falar de comida. I have dinner, eu janto. I have lunch, eu almoço. I have breakfast, eu tomo café da manhã. Então, aí a gente aprendeu na sala que nunca usa para falar de idade o have. I have alguma coisa, a gente fala I am.
né? Porque seria eu sou, estou com tantos anos. Então, esse vídeo foi somente para falar desse carinha lindo, né? Que é o have, que a gente aprendeu em sala. Mas no segundo vídeo a gente vai aprender como falar de comida, da alimentação. Eu como, eu janto, né? Normalmente eles não usam muito eat, o verbo comer. Eles usam have. I have dinner, I have lunch, que é eu almoço. Então, lanche não é lanche, é almoço. Então, I have lunch, por exemplo, I have lunch 10 o'clock, eu almoço 10 horas. Ok, Laura? É só isso, tá? Bye, have a nice day, tenha um bom dia. Have a nice class, tenha uma boa aula, tá? Não quero que o vídeo fique longo para você não cansar. Então, esse foi o objetivo do verbo, tá? Aliás, do verbo não, né? Do vídeo. Esse foi o objetivo do vídeo, falar desse carinha lindo que é o verbo have. H-A-V. Sozinho é tem. Quando tem os sujeitos pessoais antes dele, é tem. Eu tenho, você tem. Mas no segundo vídeo ela vai falar sobre o verbo have para comer, no sentido de alimentação. Ok? Have a nice day. Bye, kiss.